Boa tarde, boa noite, meninas que estão assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver no replay. Bom, sejam bem-vindas quem está aqui agora, presente. E fique à vontade se quiser ligar a câmera, se quiser perguntar, tá? Porque hoje a gente vai falar um assunto que é um pouco delicado, digamos assim. Doris que está aí, a flor da pele, eu acho que vai conseguir até ter uma sensibilidade, passou por isso recentemente, que está aí ao vivo, né? Para perceber esse momento, né? Toda essa questão emocional e como tudo isso impacta, e é importante a gente falar sobre isso na amamentação. E, na verdade, eu vou me atrever a falar um pouco mais, um pouco além da amamentação, para a gente fugir um pouco também só do peito, só do leite, e entender também e abrir o nosso olhar para todo esse puerpério, para tudo que envolve esse momento pós-parto e a chegada desse bebê. E é de fundamental importância a gente falar sobre isso, principalmente com gestantes, com mães que tiveram bebês recentemente, e até com a rede de apoio, pessoas de fora, para nos ajudar nesse momento que é muito delicado. Porque o que acontece? Eu vou repetir, vira e mexe eu falo sobre isso aqui, eu vou repetir agora. A gente tem um boom de hormônios quando a gente está gestando um bebê. Um boom de hormônios no nosso corpo. Né? E isso reflete até a perda da memória, os esquecimentos, o nosso estado emocional, como a gente fica fragilizado. A gente tem um boom hormonal quando a gente está gestando, quando a gente está esperando esse bebê. Beleza? Quando eu entro em trabalho de parto, ou quando eu vou para uma cesárea e esse bebê nasce, eu tenho uma queda hormonal. E no pós-parto, eu tenho mais um boom hormonal. E aí meu corpo faz assim, uma montanha russa. E isso acontece assim, ó. É muito rápido. Um dia eu tô grávida, um dia eu não tô. Né? É tudo muito rápido, de certa forma. E o nosso corpo naquele turbilhão de emoções. E isso mexe muito com a gente. E muitas vezes a gente tem dificuldade, especialmente no pós-parto, porque na gestação, principalmente quando é o primeiro filho, a gente ainda tem uma sensação de que eu sou eu ainda. Eu ainda não me perdi tanto da identidade. Mas quando a gente, depois que esse bebê chega e a gente está no pós-parto, além desse boom hormonal, ei, Zé, seja bem-vinda. Além desse boom hormonal que a gente vive, a gente também tem uma necessidade, uma perda de identidade. Meu Deus, onde eu tô? Quem sou eu? Eu olho no espelho e eu não me reconheço, porque eu passei, né, tomei um banho agora, passei uma make, porque assim, gente, independente da idade do bebê, a olheira vai lá no fundo, a gente vive uma privação do sono, a gente está cansada, a gente está com esse boom hormonal. Os primeiros dias com o bebê, a gente tem muitos medos. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou conseguindo atender as necessidades desse bebê? Será que eu estou conseguindo amamentar esse bebê? Será que eu estou conseguindo alimentar? Será que está certo o jeito que eu faço dormir? Será que está certo o jeito que eu pego? Será? E a gente se questiona a todo momento. A gente tem esse monte de sensações, esse monte de sentimento dentro da gente. Aproveitando que eu estou falando com vocês aqui, vou só dar mais uma chamadinha aqui no Telegram, ver se alguém quer vir. A gente tem esse monte de sentimentos, deixa a gente realmente muito vulnerável nesse momento. E aí, uma coisa que é muito importante a gente entender. Quando eu estou vivendo aquela explosão hormonal durante a gestação, eu ainda não tenho nenhum serzinho lá dependendo de mim. Eu estou vivendo esse boom hormonal, e por mais que esse boom hormonal seja leve para algumas mulheres, ele mexe com a gente. Muitas vezes a gente não quer aceitar que aquilo mexe com a gente, que eu estou mais cansada, que está mais difícil fazer algumas coisas, fazer algumas atividades. Muitas vezes eu não quero aceitar. Mas eu consigo. Até porque a gente normalmente consegue deitar na hora que a gente deita, fazer o que a gente faz, comer na hora que a gente quer, comer comida quentinha e etc e tal.
Aí lá na frente, quando esse bebê nasce, eu tenho, além das minhas necessidades enquanto mulher, enquanto pessoa, todas as necessidades de um bebezinho para atender. E esse bebezinho, ele não tem ninguém que possa fazer por ele. É a gente mesmo. Ele precisa da gente muito para sobreviver. É o instinto de sobrevivência desse bebê. Quando a gente fala isso, de certa forma, parece assim, poxa, Cecília, parece que é até um peso que você está falando. Porque, então, se eu não fizer, esse bebê não sobrevive. De fato, é um peso, mas é uma realidade. Porque esse bebezinho precisa da gente para sobreviver. Só que eu também tenho necessidades. Eu também preciso ser cuidada. Eu também preciso ser vista. Eu também preciso ser olhada. E, querendo ou não, a gente vai para o segundo plano, gente. A gente vai para o segundo plano. Porque naquele momento, até por sobrevivência, o meu bebezinho precisa. Mas, quando a todo momento eu me anulo, e todo mundo ao redor te ajuda a te anular, em prol disso e de todo o resto, fica muito difícil. Ontem, vou compartilhar uma coisa com vocês. Ontem eu participo de uns grupos, desses grupos de Instagram, de Facebook. Não sei se vocês participam. Grupo de Facebook. Eu gosto de entrar e ver dúvidas das mães, até muitas dúvidas, às vezes eu vejo lá, eu trago para a gente conversar, para a gente discutir, porque às vezes é uma dúvida que está lá, eu ainda não tinha pensado, porque para mim tá tranquilo, mas eu vi que a gente traz. E ontem eu estava rodando e uma mãe eu vou compartilhar com vocês, foi até pesado assim o que eu li, mas eu acho que cabe muito no que a gente está conversando hoje sobre essa questão emocional. E uma mãe no pós-parto, eu não lembro quantos dias, era dias, tanto que ela estava no resguardo ainda, não tinha 40 dias ainda pós-parto. E ela falando de todas a cobrança sexual mesmo, e de como faria isso em relação ao marido, porque o marido tinha verbalizado algumas coisas para ela e isso estava muito difícil. Ela expôs isso no grupo. E aí eu vou nos comentários entender um pouco da cabeça até do que as pessoas estão falando. E que não tem julgamento, não. Só para vocês entenderem até como é cruel com essa mãe, com essa mulher. Porque muitas vezes, muitas mulheres nesses comentários, esse post dessa mãe, tinha mais de 100 e tantos comentários, de todo tipo, de todo nível. E algumas mensagens até cruel. E eu falo que vem de outras mães, sabe? Eu falo como a maternidade para muitas mulheres, ela traz a empatia para a gente ter mais empatia com o outro, para a gente se colocar no lugar do outro. Pelo menos eu mudei muito essa percepção depois que eu me tornei mãe. Não que eu não fosse, mas eu me tornei mais depois da maternidade, porque a gente sabe dessas dificuldades que a outra está vivendo. Eu passei por isso recentemente, né? Talvez não naquela intensidade, mas eu vivi isso. E quando eu fui lendo as mensagens, muita gente pensando só no marido, no companheiro. Nossa, mas né, você tem que dar um jeito de satisfazer o seu companheiro. Você tem que dar um jeito. Você tem que não sei o quê. Gente, essa mulher tá vivendo aquele boom hormonal, tá num pós-parto, tá cansada, tá estressada, tá com medo, tá sem apoio, nem do próprio companheiro dela que tá dentro de casa, porque ele não participou de nada com ela, não acompanhou nada dela, para ele tá fazendo um tipo de cobrança, e ela verbaliza esse medo, e as outras pessoas colocam a responsabilidade, inclusive, de satisfazer essa pessoa nessa mãe, que tem que atender também um bebezinho. E é mais uma carga que a gente carrega, porque isso é cultural. E quando você vai lendo, são inúmeros comentários reforçando a mesma coisa, a gente percebe como isso ainda é muito forte na nossa cultura. E como a gente faz parte disso e a gente vai perpetuando. E aí a mulher, ela se distancia cada vez mais de quem ela é, acaba distanciando do bebê, porque o fardo de tudo tá diferente naquela casa. É por conta daquele bebê que acabou de chegar? Porque o bonitão tem que estar lá, né, lindo e pleno. E a mulher que está lá com as olheiras até o fundo, acordando de madrugada, amamentando, fazendo comida, limpando a casa, porque deve ser mais ou menos assim. Porque a gente sabe que, no fundo, por mais apoio que a gente tenha, acaba sobrando muita coisa, uma carga muito pesada para a gente. E isso influencia muito quando a gente começa a abrir um pouco a mente, esse olhar para isso, na amamentação. Porque a amamentação é uma doação muito grande. Vocês estão amamentando, fala a verdade. Depois que você termina de amamentar, como que você sente o seu corpo?
fome, um cansaço, uma sede, parece que uma energia mesmo. Não estou falando que é ruim, não, pelo contrário. Só que aquele momento você precisa de um respiro, de tomar uma água geladinha, de pôr um negocinho na boca, para você voltar e falar assim, nossa, pronto, recuperei. Porque tira energia. Gente, você produz o leite que seu bebê vai tomar, o alimento. O seu bebê até os 6 meses de vida, em aleitamento materno exclusivo, tudo que engordou, que fez esse bebê crescer, desenvolver neurologicamente, motor, tudo foi através do seu leite. Nenhum ser humano sobrevive sem alimento. Imagina o quanto é potente, mas imagina também o quanto isso é pesado para você. É só a gente. Isso ninguém pode fazer pela gente. Por mais apoio que você tenha, por mais aguinha que você tenha do lado que o seu marido colocou, que te ajuda, que faz dormir, que faz a comida, por mais tudo, essa parte você não divide com ninguém. O resto você divide. Essa parte é só nossa. E aí a gente coloca, a gente vê como essa demanda também para a mãe, para a mulher, com todo o resto, é muito pesada, é muito desafiadora. E a gente tem que falar sobre isso. Porque senão a gente vai continuar achando que a mulher ela é super mulher, que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que carregar o mundo nas costas, que ela tem que satisfazer o marido, que ela tem que dar conta do bebê e que ela ainda tem que estar linda, maquiada, plena, 8 horas da manhã, com a mesa posta, esperando, né, todo mundo, a família acordar para poder tomar o café, os ovos mexidos quentinhos, o café coado. E não é assim. E não é assim, porque além disso tudo, muitas mulheres vivem o blues puerperal, que são esses primeiros dias pós-parto e que vem uma cobrança muito grande na gente de falar assim, meu Deus, mas eu dava conta de fazer o café 8 horas da manhã, tá tudo lindo, mesa posta, bonitinho, e agora eu não consigo mais, o que que tá acontecendo? É só um bebezinho que tá ali. Ou o que que é que eu tô fazendo que eu não tô conseguindo mais fazer o que eu fazia antes? Você vai, olha no espelho, não consegui escovar dente, não consegui pentear o cabelo, não consegui tomar um banho, não consegui fazer, você começa a olhar no Instagram, que eu brinco, que é o que rouba também nossa vida, que você entra aqui, todo mundo que ganhou menino com você tá lá, linda, plena, maravilhosa, com a mesa posta, maquiada e cabelo escovado. Tem uma que ganhou neném recente, uma famosa. Esse é o nome dela? Até comecei a seguir ela recente, que ela postou uns negócios de amamentação, foi inclusive com quem eu fiz minha formação, foi a consultora dela. Segundo filho, e aí ela falando que agora foi a primeira vez que ela teve consultora. No primeiro ela não teve, então ela não conseguiu amamentar, teve muitos perrengues na amamentação, e agora a amamentação tá fluindo, porque ela fez o curso durante a gestação e teve uma consultora no pós-parto com ela. E ela falando, e eu achei muito legal a fala dela. Só que ela é plena, linda, maravilhosa, todo jeito, gente. A mulher já é bonita. Linda, maravilhosa, toda escovada, com um bebezinho lá de não sei quantos dias. Aí a gente olha para aquilo e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que eu não estou conseguindo fazer isso. Isso rouba também a nossa paz. Porque a gente acha que está errado. Ah, não. Então tá, não vou falar da blogueira famosa, não. Sua amiga, sua vizinha lá. Ah, mas você não dá conta? Porque eu dava. Ah, porque o fulano fazia. Nossa, porque eu criei não sei quantos. Não, porque eu já tenho um monte e dou conta. Isso tudo vai roubando. A gente tem que entender que cada um tem um limite, que a gente não precisa ficar comparando com nada de ninguém. E a gente demora um pouco a conseguir olhar no espelho e falar, meu Deus, quem sou eu? Para onde eu vou? O que está acontecendo? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com o meu corpo? E a gente se permitir encontrar essa nova Dani, essa nova Doris que está ali do outro lado. Porque somos outras mulheres. A maternidade, ela é, eu já falei isso com vocês, mas eu vou repetir, que a gente vive, né, a mulher, principalmente, a gente consegue viver 3 nascimentos. O primeiro é quando a gente nasce. Só que muitas vezes a gente, né, a gente nasce, a gente ainda não tem consciência e a gente cresce aos moldes dos nossos pais, do que vão ali contornando, talvez podando, que vão ajudando, ensinando pra gente. Depois vem a adolescência, que é aquele momento que parece que é uma revolução no mundo. E muitos adolescentes não conseguem fazer aquela revolução, muitas vezes também por coisas que aconteceram na infância, é difícil para eles, porque a cabeça deles está confusa e às vezes eles não conseguem se ajeitar, e aí eles perdem mais essa segunda oportunidade. E a gente, enquanto mulher, a gente tem uma terceira oportunidade, que é quando a gente se torna mãe. Porque, de verdade, é como se a gente atravessasse um portal depois do parto. E lá na frente, você olha para trás e fala assim, gente, o que aconteceu na minha vida inteira, nos meus 30 anos, 40 anos de vida, que agora parece que eu não sei mais o que era antes. A gente tem uma saudadezinha, né? De acordar tarde, uma saudadezinha de, né?
de ninguém depender da gente fazer as coisas, mas ao mesmo tempo você fala assim, como eu vivi sem esse ser? Como eu vivi meus anos todos. Você não lembra mais como era uma vida sem esse bebê, sem essa criança, né? Quando já está maiorzinho, porque isso já faz parte, né? E a gente começa a perceber não só dessa relação com o filho, mas da relação com a gente também, né? Quem sou eu depois de atravessar esse portal e essa mudança? E quando a gente permite sentir isso e realmente dar voz para isso, isso também nos ajuda até nessa regulação emocional, porque isso mexe com a gente. A gente sai desse papel de buscar assim, quando eu vou voltar a ser a mãe sem filhos? Nunca. Nunca vou voltar a ser a mãe sem filhos. Mesmo Deus me livre e guarde, eu não tiver esse filho mais aqui. Eu nunca mais vou ser a pessoa sem filhos, a partir do momento que a gente é mãe. Então, do mesmo jeito, quando você casa. Depois que você casa, você não passa o seu casamento inteiro pensando assim, quando eu vou ter a vida de solteiro de novo? Quando eu vou voltar a ter essa vida de solteira de novo? A gente não vive dia após dia pensando. O que a gente faz de vez em quando, você sai com umas amigas e tal, mas a gente tem uma responsabilidade, a gente tem um compromisso com alguém. A gente não faz mais coisas que a gente faria quando a gente era solteira, quando a gente não tinha alguém lá dentro de casa me esperando. Então, aquela vida de solteira, antes de ser casada, eu não tenho mais. Mas eu não fico vivendo a minha vida inteira de casada pensando quando eu vou voltar. Porque se eu cheguei nesse nível, também esse casamento já é uma coisa que a gente tem que repensar, né? Com a maternidade, muitas vezes a gente passa a maternidade toda pensando assim, que dia que eu vou voltar a ser mamãe sem filhos? Que dia eu vou voltar a ter vida? Que dia? E ao invés da gente procurar a vida nesse momento que a gente está vivendo e entender que a partir de agora é um novo momento, é um novo ciclo. Muda muito, muda tudo. Nada é mais, né? Agora quem está aqui, tá com o bebezinho, consegue perceber isso com muita clareza, de que essa lá atrás não tem. E que essa agora também é muito gostosa. Principalmente quando a gente permite a gente fazer o que a gente quer, ser quem a gente conectar com esse bebê da forma como tem que ser, viver os nossos lutos, porque é um luto também esse momento para a gente, assim, de vida social, de dormir, de sono. Isso também você fala assim, nossa, que saudade, mas ao mesmo tempo, quanta coisa boa, quando está acontecendo. Olha como é grandioso, né? O que eu falei agora há pouco, até os 6 meses de vida, o seu bebê cresce, se desenvolve em todos os sentidos, em todos os aspectos. Na maioria das vezes, principalmente vocês aqui do programa, em aleitamento materno exclusivo. Olha como isso é grandioso. Pensar que o seu leite, o seu nutriente, o seu alimento. Eu fiz uma live semana passada e me perguntaram assim, se eu fosse uma pessoa que hoje tivesse o poder no mundo, o que eu faria? E eu não tenho dúvidas, né? A pergunta até mexeu comigo assim na hora de pensar, porque na hora que você vem com uma pergunta assim, você não sabe o que você responde. E depois eu processei e eu não tenho dúvidas de que se eu pudesse era o que eu faria, é realmente reconhecer a maternidade como uma profissão, de que a gente precisa realmente ser reconhecida e remunerada para isso, porque são horas dedicadas, é muito tempo e é um trabalho muito invisível de todo mundo, de toda a sociedade. É uma doação, é uma entrega muito grande. E a gente está fazendo um serviço para a sociedade, porque estamos formando seres humanos. E quanto mais afeto, quanto mais presença, quanto mais disponibilidade, quanto mais amamentação, porque a amamentação também, ela está envolvida, inclusive, gente, no QI, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social, no desenvolvimento cognitivo mesmo, dessa pessoinha que você tá aí no seu braço, que você talvez está amamentando, que está aí deitadinho dormindo no seu colo. E olha como isso é grandioso. E olha como isso é roubado da gente quando obriga a gente a voltar a trabalhar com 4 meses e volta a trabalhar sem ter filho. Porque aqui você tem que trabalhar e tem que produzir igual antes, porque senão também a gente não precisa mais de você. Lá fora tem um monte de gente querendo ocupar essa vaga.
quando a gente faz isso como mulher, isso é muito pesado, porque a carga, ela não diminui, toda essa carga emocional, ela não passa. A todo momento a gente está pensando, a gente está preocupada com tudo isso. E não tem como a gente pensar nisso e não pensar no impacto da amamentação. Quanto é desafiador voltar a trabalhar e seguir amamentando? É possível, totalmente possível. Totalmente possível. Eu falo, eu fiz, eu não estou falando que eu sou a melhor do mundo, não. Né? Tem mãe do programa que já voltou a trabalhar, que a gente fez o acompanhamento para retorno ao trabalho. É desafiador, independente se é possível. Por que é desafiador? Porque além de trabalhar, você tem que pensar na logística de ordenha, de armazenamento, de quem vai ficar com esse bebê, se vai ofertar esse leite no copinho, se vai ofertar esse leite na colherzinha, se a pessoa aceita, se ela tem logística, se vai para uma escolinha, se a escolinha tem logística de esquentar o leite, de oferecer, de armazenar. Eu falo que é muita coisa, gente. E como que a gente quer que, além disso tudo, a gente pense na gente, né? A gente cuide da gente. Parece que é uma cobrança. E aí eu vou trazer assim, como uma reflexão mesmo para vocês, o quanto é importante a gente conseguir nesse mundo todo, nessa cobrança toda, toda essa questão emocional que a gente está envolvida, pensar realmente na gente e se permitir sem culpa. Eu preciso escapar um pouquinho, uma hora que seja, para, sei lá, fazer minha unha. Não sei o que você quer fazer, o que você quiser, o que é importante para você, eu não sei e permitir que alguém cuide do jeito dele. Porque nós somos, né, enquanto mães, enquanto mulheres, detentoras mesmo ali do conhecimento. Não, porque não pode ninar assim, tem que ser assim, porque ele não dorme assim, ele só dorme assim. Tudo bem, com você ele só dorme assim, mas com fulano ele vai dormir assim, ou ele não vai dormir nessas 2 horas. E tá tudo bem, você vai deixar de ir lá fazer sua unha porque o fulano vai ninar assim ao invés de ninar assim. E quantas vezes eu já deixei de fazer com medo da pessoa, não, vai, tadinho, Gabriel, e o mal-estar, e não sei o quê. Gente, mas a gente também precisa fechar e escapar uma horinha. Não tô falando pra você passar o dia inteiro, não. Não tô te falando isso, tô te falando pra você se permitir que o outro cuide do jeito dele. Ah, vai chorar, não vai, tá dando amor, tá dando carinho. Se chorar, vai chorar, mas não tá mal cuidado, tá chorando ali, porque ele tá sentindo sua falta, porque não tá acostumado, mas ele vai ficar. Você vai lá fazer sua coisa e volta. Revigorada, sei lá, sua unha feita, sobrancelha feita, ou então só uma caminhada no quarteirão, no parque, ou então só uma compra que você queria fazer, porque eu não aguento mais pedir pro fulano fazer a compra, e não traz a banana do jeito que eu gosto, porque eu gosto daquela banana assim assada, e toda vez eu explico que é assim, não traz. Eu quero ir lá no sacolão hoje fazer compra no sacolão. Eu tinha esse sonho quando o Gabriel pequenininho, só que eu não queria ir com ele, de poder ir no sacolão, que eu amo fazer sacolão. Amo fazer compra de sacolão, comprar fruta, escolher as frutas no sacolão, eu adoro fazer. Não gosto do mercado, mas de sacolão eu gosto. E a saudade que eu tinha de poder ir sozinha fazer sacolão. E de vez em quando eu falava, hoje eu vou fazer sacolão. Você fica aí que hoje eu vou fazer sacolão. Sacolão, bobagem. Doris, fala. Diga. Ontem, foi antes de ontem, na verdade, aconteceu uma situação, porque, igual você falou, né? A gente acaba se tornando detentora, né? Do conhecimento, do cuidado, do melhor cuidado do mundo. E aí eu estava praticando uma técnica para tentar acalmar ele, que ele estava com choro excessivo. E aí eu fiz essa técnica umas 2 vezes e deu certo. E aí eu estava até com meu marido aqui no quarto e eu tentando fazer essa técnica e ele só deitado assim, esperando, né, para ver o que ia acontecer. E eu fazendo, fazendo. Até que eu não aguentei e falei assim: não, pode pegar ele. Aí ele pegou e foi lá para fora. A mãe parou de chorar. Aí eu falei assim: não acredito. E nisso me deu uma raiva. Eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito bolada, muito mesmo. Nossa, e eu tipo assim, eu, por exemplo, tenho a necessidade de provar que eu tô certa. Então eu queria que desse certo ali, que ele visse que eu dava conta, ou outras pessoas, né? E aí, depois eu fiquei raciocinando isso, eu falei, nossa, gente, que bobagem. E aí você veio trazendo essa questão do, né? Deixa que o outro faz do jeito dele, isso é até uma questão de respeito com o outro, né? De que você confia no outro, que ele vai descobrir o jeito dele também, assim como eu tô descobrindo o meu jeito.
Então, E não vai ser igual ao seu. pois é. E aí depois eu fiquei pensando assim, gente, que bobagem. Então, às vezes, quando eu tô muito cansada e ele começa assim a ficar mais enjoadinho, eu tento uma coisa ou outra, né? Porque a gente faz o básico, tenta dar uma mamar, trocar a fralda, ver se tá com calor, se tá com frio. Aqui, por exemplo, tá muito quente esses dias, muito quentes. E aí eu tô deixando ele só de fralda, praticamente. Então, quando a gente vai lá fora com ele, põe uma fraldinha assim, dependendo, né, por causa do vento. Então, deixa bater mesmo uma brisa. Mas assim, aí eu faço o básico. Aí tenta acalmar um pouco de outro jeito. Não deu e eu tô muito cansada, eu falo, toma, Vai toma, pelo tentar. amor de Deus. Eu acho que foi até um vídeo que eu vi seu de você falando, sai de cena, né? Vai lavar o É, rosto, vai lavar o deixa com rosto. alguém. E depois Aí eu volta. faço isso. E ele acalma, porque às vezes ele precisa só de outro colo, né? Que igual É. você falou, ele absorve, né? Aquela tensão nossa também, aquele estresse. Então, às vezes ele precisa realmente de outro colo, de outra pessoa. E não porque você está fazendo errado, de jeito nenhum. Não porque o seu jeito é ruim, não porque ele não gosta do seu colo ou do jeito que você acalma ele, mas porque talvez naquele momento você também já está com tanto mal-estar, cansada, com privação do sono, exausta da amamentação, porque também é cansativo, e precisa exatamente de sair de cena, que seja ficar deitada, lavar o rosto, tomar um banho, lavar um cabelo, tomar um café, que às vezes você nem lembra que já tem um tempão que você está sem comer, e volta, e permitir que o outro faça do jeito dele. Porque a avó vai cuidar de um jeito, a avó vai avosar, né? Do jeitinho dela, do jeitinho de vó. E, gente, tem coisa mais gostosa do que a avó cuidando do jeito dela? Não tem, a gente permitir, né? E muitas vezes a gente poda, porque é mais velha, vem com a cultura, vem com não sei o que, e fala assim, não, eu só aprendi tanto, não quero que faça desse jeito. Mas não é de vez em quando. E aí permitir também, ela vai ficar toda feliz. O pai, quantas vezes a gente poda, né? O pai, principalmente porque a gente tem mais liberdade até de falar, de dar umas. A gente está mais nervosa, é a pessoa que a gente desconta umas raiva também, né? Umas emoções que às vezes a gente está vivendo ali naquele momento, e às vezes não permite, né, que a pessoa faça do jeito, não, porque não é assim que dá banho, não, porque não é assim que troca. E aí a gente vai podando o outro, aí o outro fica a todo momento assim, nossa, mas então eu não posso chegar, porque tudo que eu faço está errado, porque do meu jeito não dá certo, porque assim não funciona. E muitas vezes é só o que os dois precisam, se entenderem ali do jeito deles. Nunca vai ser igual ao nosso, nunca, mas não significa que é ruim. É a relação que eles estão construindo. E permitir que essa relação aconteça, além da gente, né? Ela não precisa acontecer por minha causa, os dois que têm que construir um vínculo, independente de mim. Porque isso também é muito importante. Para o bebê também, para sentir confiança, segurança com aquela pessoa, né? E desenvolver. Então, eu imagino que você ficou com raiva mesmo. A gente fica, mas eu tentei de tudo e comigo não dormiu. É só o fulano pegar, colocou em pé, 5 minutos, dormiu. Já tem não sei quantas horas que eu tava aqui. Dá uma raiva mesmo. Fala assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Tá vendo? A próxima vez você fica aqui o dia inteiro, então. E eu chego só no final, né? Da vontade. Mas não é fácil, não, Foi uma gente. lição para mim, foi uma lição. Tanto até de humildade, né? É. Aí, para mim, agora tá até mais fácil de lidar, de aceitar algumas coisas, porque a gente fica muito resistente, eu pelo menos, né? Ai, não pode isso, ai, não pode aquilo. Mas não é assim também, então, é igual você falou, de vez em quando. E como eu tô no pós-operatório, né? Para mim, algumas coisas eu não consigo fazer do jeito que eu quero, né? Então, aceitar ajuda mesmo, é o que tá tendo. Eu E acho que deixar. um dos maiores desafios no pós-parto, eu não sei, Dani que tá aí, se foi também, se sentiu isso em alguma até dos filhos, mas é de permitir, de aceitar ajuda. Porque por esse momento, isso assim, eu dou conta de tudo? Não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu tire a louça, pode deixar que eu ponha a mesa, pode deixar que eu estenda a roupa, pode. Não, peraí, pode deixar que eu faço. E tudo esse pode deixar, e são microtarefas. Gente, se você for pensar, você está em casa, eu trabalhava fora.
ou principalmente na pandemia, né? A gente ficava fora o dia todo, chegava em casa à noite praticamente para dormir. Aí agora a gente fica em casa o dia inteiro. No pós-parto é a mesma coisa, você fica em casa o dia inteiro. E aí você vai vendo aquelas microtarefinhas o dia inteiro. A pia suja o dia inteiro, a roupa para estender, a roupa para recolher do varal, a roupa para dobrar, e aí a roupa do bebezinho que eu vou passar, e aí a cômoda para arrumar, a vassoura para não sei o quê, o cabelo que tá caindo no chão, e aquelas microtarefinhas, microtarefinhas. E quando você vê, você dá conta de todas as microtarefinhas, que é um dia inteiro de serviço que te ocupa, mais todas as necessidades do bebê. E aí o outro chega, além da gente não conseguir verbalizar que a gente precisa de ajuda, porque eu sempre dei conta de tudo, vou aceitar a Dani vir aqui na minha casa hoje me ajudar? Eu não vou mesmo, né? É mais ou menos assim. E além da gente não aceitar, a gente não pedir, a gente não aceita quando a pessoa oferece para não dar o braço a torcer. Não, eu dou conta de tudo. Se eu deixar a Dani fazer isso para mim, é porque eu não estou conseguindo fazer as coisas. E eu acho que é um dos maiores desafios para a gente, é permitir que essa ajuda chegue. Mas, ô, Cecília, isso é muito comum com o primeiro filho. Eu, analisando assim, no primeiro foi exatamente isso. Eu lembro que, assim, o primeiro banho eu quis dar, e minha mãe estava aqui, e ela queria dar, e eu querendo dar, e eu querendo fazer tudo, até porque eu queria aprender. E eu sempre fui muito assim, não, dou conta de tudo, sempre fui muito assim. E o primeiro filho eu realmente senti isso na pele, isso tudo que vocês estão falando aí. Eu queria fazer do meu jeito, e assim, eu acabei acostumando mal o pai dos meus meninos, sabe? Porque aí ele nadou de braçada, ele já era manso, nadou de braçada, gente, ele não trocava uma fralda. Ele foi dar banho nos meninos quando os meninos estavam maiorzinhos, já sentadinhos, que ele Sabe, estava né? debaixo do chuveiro e dava banho. Por quê? Porque eu meio que abracei tudo e quis fazer tudo. E aí, depois você analisando, você fala, gente, que bobagem, pois quanto mais ajuda, melhor. Hoje, né, que eu estou no meu terceiro filho, é o meu segundo casamento, né? E o pai da Aninha é o oposto do pai dos meus filhos, ele é aquele pai, assim, que faz de tudo, mas de tudo, gente, até se precisar lavar um banheiro, ele lava. Então, assim, eu abri meu coração totalmente, até porque eu não estou aguentando, a gente fica cansada, junta tudo, junta os dois meninos que eu ainda tenho que coordenar Dá aqui, né? Estão atenção, maiorzinhos. Tem que dar atenção, eu tenho que olhar a atividade de escola, e aí junta a pequenininha que dá um trabalho. Então, assim, eu estou aceitando a ajuda de qualquer lado mesmo. Quem Não tô quiser, negando. né? Exatamente. Então, assim, primeiro filho a gente fica meio resistente mesmo, mas depois a gente vai abrindo o coração e, assim, até do jeito da pessoa cuidar também, porque a gente sabe que a pessoa está fazendo por bem e a gente tem que abrir o coração, que a gente não tem que dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo, né? Exatamente. Então, a gente tem que abrir o coração, porque a gente acaba colocando um peso muito maior sobre nós, que já A é tão grande o peso, maternidade, né? sobretudo, né? E aí fica um peso mesmo, né? A maternidade fica difícil demais, o bebê fica muito desafiador, a relação com o seu companheiro fica, porque aí fica assim, é manso, folgado, não consegue trocar uma fralda, não faz. Mas não faz porque, gente, se precisar, vai fazer. Se precisar, vai fazer. E não faz, é porque não precisa, porque você está fazendo. E aí, eu não sei quem é que fala isso, não é frase minha, não, é frase de acho que esqueci, é um desses Instagrams de pai, que fala de paternidade, fala, se tá fácil, se tá leve para alguém tá sobrecarregado. Porque se por exemplo, né, para o companheiro, tá? Continua dormindo normal, continua comendo normal, continua fazendo atividade normal, continua fazendo tudo normal. E, tipo assim, é como se não tivesse aquele neném. A única coisa que incomoda é porque o neném fica chorando. De vez em quando, dentro de casa, os momentos que ele tá em casa. E você tá pesado demais, alguém tá sobrecarregado nessa relação. E não deveria ser. Porque os cuidados desse bebê, ele é de todos vocês, né? De todos eles. Não é só seu. Só que a gente também tem que permitir. Porque o outro nunca vai fazer igual a gente. Nunca vai fazer. E não significa que ele tá fazendo mal, não. Deixa a tua fralda mesmo torta. Deixa vazar. Vai aprender. Vai aprender, ué. Vai aprender. Não vai acontecer nada com o bebê. Não vai fazer nada de ruim. Mas sabe o que é ruim? A pessoa ir lá e trocar. É ruim pra pessoa também. Se coloca no lugar da outra. É ruim pra pessoa. Vai lá e troca a fralda. Aí, a hora que ela vai e te entrega o bebê, você fala assim, nossa senhora, mas olha aqui, toda torta. Ou então colocou uma blusa listrada com
short de florzinha. Você fala assim, nossa senhora, mas não podia pôr um liso, não? E aí tudo que a pessoa faz, você vai lá e alfineta. Tudo que a pessoa faz, vai lá e critica. Aí a pessoa começa assim, então você vai lá e faz. Do jeito que eu faço não é bom, você vai lá e faz. E aí você fala, não, vou mesmo, que é melhor do que, né, que é negócio, melhor do que ficar te pedindo, né? Aí começa. E aí dá rusga no casamento, dá atrito no relacionamento. E a pessoa, é ótimo, é o que a Dani falou, nadou de braçada, meu filho, porque você deu a oportunidade que a pessoa queria. Se alguém te der a oportunidade para você não trocar mais nenhuma fralda de hoje em diante, nenhum banho, nenhum. A partir de hoje, você só vai amamentar. Sua única responsabilidade. Tava bom, né? De certa forma. Se alguém assume isso para você. Pense para o outro. Como E aí o Cadane falou, nada de braçada, minha filha. É o tipo de coisa que você não pode dar moral para essas coisas. Porque senão... Não pode. E quem é manso vai aproveitar. Gente, eu estou te falando porque eu vivi isso. Então, assim, é bom pôr o marido para frente mesmo. Se ele não for para frente, põe. Porque senão depois você se desgasta, você se acaba. Eu lembro que eu fiquei, assim, um bagaço, sabe? Mas eu queria dar conta de tudo, eu queria fazer tudo. E bobagem pura, porque a gente tem que aceitar ajuda, sim. É bom, eu queria aprender, né? Porque eu não sabia cuidar de criança, tudo eu queria aprender, mas a gente aprende. Não, mãe, então aprende só de olhar já está aprendendo tudo. Então, deixa fazer mesmo, porque é punk, gente. Eu tô vendo agora, então, nossa, depois do Como tá terceiro mais você leve, né? desencana. Com certeza, não. Segundo filho, você já vai ver, Cecília, que maravilha que é. Porque, assim, o primeiro filho é pesado porque é tudo novo. Segundo filho, gente, é uma bênção nesse ponto, porque você já tem uma segurança, você já sabe como é que é, você já passou pelo primeiro, pelos desafios do primeiro, então você, pelo menos, claro que vai ser diferente, mas você já sabe o caminho, muito mais tranquilo. E terceiro também, eu estou vivendo aqui com a Ana, apesar de Ana dos três, é o que está me dando mais trabalho, apesar de que eles falam que a gente esquece o trabalho que os outros deram, né? Como E tem se 10 você anos, lembrar, você não tinha, né? vai ver, eu até esqueci, que eu fico outro dia, eu estava conversando com meu marido, eu tenho 10 anos, né? Que o meu do meio, o Felipe, tem 10 anos. E ele tem 25 anos, que a filha mais nova dele tem 25, ele tem duas moças, mulheres já. Então, ele também não lembra. Aí eu tô assim aqui, Mo, eu acho que a gente não estava lembrando, porque acho que todo bebê dá esse trabalho. Dá. Porque a gente esquece, Cecília, tanto que a gente arruma outros, né? Esquece. A gente esquece, não é traumatizante assim, não, a gente esquece depois e bola para frente. O meu marido ele teve que conversar comigo no início para eu ser menos resistente. E eu sou grata por isso, sabe? Porque A oportunidade, ele, né, para você ver. sim, ele não tem muito jeito, às vezes ele fica até com medo, sabe? Mas ele faz o que ele pode, igual ele põe no carrinho, fica passeando com ele pelo quintal. Ele ajuda assim na arrumação do quarto e tudo, pega as coisas para mim. Então, tudo que ele pode fazer, ele faz. E aqui eu tenho a rede de apoio que é a família dele, né? A avó dele, a avó paterna, né? Do Pedro, a tia, a cunhada, minha irmã também vem aqui, minha mãe. Então, tem toda uma rede de apoio, sabe? E ele entra naquilo que ele consegue. Então, à noite ele precisa dormir, ele fica muito transtornado se ele não dormir à noite. Então, à noite eu fico mais por conta e de manhã, assim que ele acorda cedo, 5h30, 6 horas, ele já desce para cá, porque a gente, por enquanto, está na casa da mãe dele, então a gente está em quartos separados, porque o quarto é pequeno aqui por enquanto, né? Mas a gente vai mudar. E aí, até por esse apoio mesmo, por essa rede de apoio, porque onde a gente vai morar é bem longe. Então, eu preciso desse apoio aqui. Especialmente E nesses aí, primeiros dias, né? Esses primeiros. sim, Nossa, é muito importante. pois é. E a O gente primeiro não mês, resolveu essa né? O primeiro questão. mês, Dori, se você puder contar com essa rede, nossa, gente, o primeiro mês é muito desafiador mesmo. Depois Sim, vai aliviando. Então, sim, aproveita mesmo enquanto você tem, aproveita mesmo, porque é muito bom pois é. poder contar com essa. Às vezes só Lembrando, um cafezinho você quentinho, uma comidinha, isso às vezes não já é o Aí apoio que você você não tem que precisava naquele preocupar com dia. a casa, né? casa, a comida, a roupa, tudo, sabe? Então, quando eu consigo, eu vou lá e dou uma lavadinha na minha, alguma coisa assim. Mas eu sou muito grata por toda essa rede de apoio, sabe?
Então, ele já acorda cedo, já vem, que ele tem uma outra casa aqui da tia dele, né? Então, ele já vem e já pega ele, se ele tiver acordado. Se não, quando ele acorda, aí eu faço o que eu tenho que fazer e ele já pega e vai para lá. E aí eu durmo. Isso Durmo mesmo. umas 2 horas. E isso faz tanta diferença, aceitar e permitir essa dormida, essas 2 horas, principalmente porque ele está bem. Porque a hora que o Pedro terminar essas 2 horas que você vai estar acordando, ele vai estar querendo mamar, e aí já é outra demanda, e logo em seguida ele vai dormir de novo. E aí você também são horas dedicadas, né? E aí depois que você faz isso, você consegue tomar um café mais tranquila, mais serena. E isso faz toda a diferença. Ter a rede de apoio e pessoas que estão ali te apoiando mesmo, que estão te ajudando, né? Igual você está relatando, isso faz muita diferença na forma que a gente lida com a maternidade, nesse relacionamento com o seu companheiro e no relacionamento com esse bebê. Porque o vínculo com o bebê, ele começa a ser formado desde a gestação. E a gente vive essa fusão emocional com o bebê muito grande durante muitos anos. E é mais ou menos aquilo que eu brinquei, né? Que você falou que você assistiu em um vídeo meu, sai de cena, daqui a pouco você volta. É mais ou menos isso. Porque como a gente está em fusão emocional com esse bebê, mais ou menos. E é mais ou menos isso, né? O que eu tô sentindo, esse bebê tá sentindo, e eu não me permito sentir, eu não me permito chorar, não me permito, né? Não dá, eu não quero fazer isso aqui agora, na frente de ninguém. E a gente às vezes vai anulando o que a gente está sentindo. Esse bebê expressa. E ele grita, e ele chora, e eu tento e não dá certo. É como se a gente tivesse, sabe, igual um imã que está repelindo. A gente tem que achar e virar os polos para o negócio dar certo. E aí, nesse momento de estresse, você internamente, às vezes, não percebeu, mas também está nesse estresse. E aí o negócio se repele. Tenta, vocês dois tentam, o trem é igual o imã mesmo. Aí você tem que virar, aí você vai lá, respira, o nenenzinho vai lá, fica com alguém. Aí daqui a pouquinho vocês voltam e o polo volta, se encontra e o negócio começa a fluir de novo. É mais ou menos assim, grosseiramente dizendo. E isso vai fazer toda a diferença quando a gente aceita e permite que isso aconteça, principalmente que venha do outro, né? Dessas outras pessoas que estão nos ajudando. Até que minha tela ficou embaçada, voltou. Que estão nos ajudando. E aí é importante a gente lembrar que esses 3 primeiros meses, especialmente, o bebê está vivendo a história de gestação, né? O primeiro mês é punk, é pesado, principalmente porque a gente veio ou de um parto, um trabalho de parto cansativo, exaustivo, né? Independente de como transcorreu, ou a gente vem de uma cirurgia e a gente também está num pós-operatório, a gente está fragilizada de certa forma, tem toda a questão emocional, e a gente tem um bebê que está sendo gestado aqui do lado de fora. Então, olha como isso, esses primeiros meses realmente são desafiadores. A gente lembrar que o puerpério não dura 40 dias, que essa ideia de que, nossa, depois de 40 dias eu vou voltar a ter a vida de antes, doce ilusão. Você olha para o lado depois de 40 dias e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Que propaganda enganosa que o puerpério dura 40 dias. E normal, cada mulher tem o seu tempo. Então, não procure entender quando o seu vai passar, quando o meu vai passar, não sei. Cada puerpério dura um período. E isso é muito individual de cada mulher. Eu falo que eu reconheço o meu agora. Aí vai entre outro, né? Porque 2, quase 3 anos depois que eu falo assim, que eu consigo falar com mais consciência isso. E normalmente quando você começa a aprofundar, estudar sobre isso, você começa a perceber que é a realidade da maioria das pessoas. É a realidade da maioria das pessoas, principalmente com toda essa questão emocional. Quando a gente começa a ampliar como o puerpério impacta no emocional da mulher, né? Principalmente pela perda de identidade, né? Nossa, eu não consigo me afastar, porque a gente também tem uma dificuldade de se afastar, a gente também tem uma dificuldade de 2 horinhas ali, ou então para eu trabalhar e daqui a pouco voltar. Essa é uma grande dificuldade nossa.
né? E a gente começa a perceber como isso tudo está envolvido e emocionalmente, né? Eu falo que o retorno ao trabalho é um outro grande desafio, é um grande desafio de, não posso falar todas as mulheres, mas da grande maioria das mulheres, e conversa, né? Trazendo realidade nossa aqui do programa, das mães aqui do programa, que já voltaram a trabalhar, e do relato. Nossa, eu não imaginava que o retorno ao trabalho fosse tão desafiador, né? A gente não se prepara para o retorno ao trabalho como a gente se prepara para o parto, como a gente se prepara para amamentar. A gente sabe que o retorno ao trabalho vai chegar. Quanto mais próximo ele está, mais abalada emocionalmente a gente fica. Porque é uma série de medos, é uma série de coisas envolvidas. Então, você tá vendo o que eu tô falando? Que a gente tá assim, ó, numa montanhazinha russa, né? Nossa, hoje tá indo bem, nossa, daqui a pouco a amamentação tá ali na frente. Aí tô indo bem, nossa, aí aconteceu deu uma febre, deu um catarrinho no nariz, deu não sei o quê. É assim, altos e baixos. E lá na frente eu tenho um retorno ao trabalho. Para algumas mulheres, 4, 6, no máximo 7 meses. É o que a gente tem de realidade no Brasil. Para as mães que trabalham em empresa cidadã, vão ficar 6 meses, mais um mês de férias, quando consegue. Mesmo assim, é muito pouco tempo. E aí é um outro grande desafio que a gente se depara, uma sensação de impotência. Nossa, o que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com essa relação? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar no trabalho? Será que eu vou conseguir? E tem a cobrança do trabalho, da entrega, né? Profissional também. E todos os cuidados com esse bebê, com a casa, com uma série de coisas. Então, por que eu estou trazendo hoje um pouco esse olhar sobre tudo isso? Para vocês entenderem que permita sentir tudo isso. Você não está errada, você não está, nossa, mas eu estou sendo super protetora demais, ou eu estou obsessiva, ou eu estou ficando doida, ou eu estou não sei o quê, eu só porque a gente está preocupada, a gente está pensando, mas se permita, entenda que todo mundo ao seu redor, talvez ninguém te verbalizou isso, mas todo mundo ao seu redor está vivendo algo parecido. Está passando por desafios parecidos. E emocionalmente, todas nós, todas as mães, precisam realmente verbalizar, falar sobre suas dores. Quando a gente fala também sobre isso traz um pouco de leveza para o nosso coração. A gente volta para essa relação com esse bebê, em especial, de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais gostosa. E isso é muito importante a gente entender. Sai do padrão, sai da mãe do Instagram. E olha para quem está à sua volta. Eu falo que a gente tem um grupo muito rico, que são mulheres que a gente começou juntas, tem as mães que ganharam o bebê primeiro, no início, entraram 4 gestantes agora, né? Todas com idade gestacional próximazinhas ali, de 16, 18 semanas, 12. Então, todas que vão caminhar juntas, igual as primeiras mães do programa ganharam bebês, e ao mesmo tempo, como a gente se apoia, como a gente se ajuda, e olha para essa realidade, sabe? Claro que cada casa é de um jeito, cada realidade em cada casa é de um jeito, mas a gente tem um espelho, se é que eu posso usar essa palavra, mais real aqui dentro, sabe? E onde você se sente acolhida quando você fala, quando você faz uma pergunta, quando você compartilha. Eu achei tão legal a Isabela compartilhar um desafio que ela está vivendo com o retorno ao trabalho dela. O Dani fez uma pergunta empática mesmo, carinhosa. Nossa, como está sendo? Até mesmo para se preparar, de certa forma, para o desafio que vai viver daqui a pouco. E olha como isso é rico, porque você está conversando com gente real, que você conhece, que está ali. Isso muda muito. Não é ninguém inventado. Com certeza. Não, a gente eu nem me espelho nessas mulheres de Instagram, porque senão a gente fica doida, Cecília. A gente fica doida porque a gente fica assim, gente, eu tô lascada mesmo, porque lá tá tudo lindo, maravilhoso. Mentira, gente. O povo inventa, o povo monta uma cena assim para muita coisa que não é aquilo. Não é aquilo. A gente tem que fazer isso mesmo, perguntar, um parente, uma amiga sua que teve neném, é o pessoal aqui do grupo, para a gente entender que é a melhor forma mesmo, porque e que a gente está vivendo desafios parecidos, né? Super. Eu vi a Isabela lá, o aperto que ela está passando, né? Ainda tem que ficar mais de um dia longe da Jade e passando o aperto, cada um com o seu aperto. Eu tô vivendo o salto de desenvolvimento dos 4 meses, a Aninha está fazendo 4 meses hoje, estou em tempo de endoidar.
Teve também a compartilhamento das meninas com você sobre o É, sono, né? foi por isso que eu perguntei, porque eu lembro que elas falaram que o sono delas estava ótimo, de repente caiu por terra. E a Aninha deu uma regredida nesse ponto. Tá? Eu achei que ela ia parar de acordar de madrugada. Que é isso, menina? Agora tá acordando a cada 2 horas, mais ou menos, assim, 2, 3 horas. Já tem umas 2 semanas isso, Cecília. Então, assim, eu tô ciente de que é um salto, desenvolvimento, tô tendo paciência, tô esperando para ver. Mas não deixa de ser desafiador, né, Dani? Com certeza, gente, com certeza. Não é Não deixa de fácil. Cada, ser. cada dia é uma surpresa. E a hora que esse passa é a montanhazinha russa, né? Vai ter o respiro. Aí logo a É. pouco. Não, quando ela fez 3 meses, foi o respiro que você falou, que, gente, foi um alívio. Aí durou tão pouquinho, rapidinho já começou o salto aí dos 4 meses. Ai, gente, mas faz parte, né? Faz Voltando a peruca, parte. né? É bom a gente ver que não é só a gente que passa esse aperto, que isso é normal, que isso acontece, É, e ter força mesmo. Ah, é isso mesmo, Doris. A grama do vizinho é mais verde porque ela é sintética. Eu também acho. É de mentira a grama dele, por isso que é verdinha. Não existe isso, não existe. Todo mundo Pois passa é. aperto, não existe. não existe. Não existe, não tem condição, sabe? A pessoa, para não passar aperto, ela tem que ter uma babá, uma enfermeira Tudo. e uma empregada para poder cuidar da casa. E olhe lá, se não vai passar aperto, porque o É. emocional ninguém Porque o pode dar jeito, emocional né, nada disso Cecília? supre, Exatamente, o entendeu? emocional está aqui e só a É, mãe sabe, gente. É impressionante como é que é uma dor que a gente sofre calada. Porque por é, mais que a gente compartilhe com o parceiro, é uma dor que é sua, que você vai ter que é. viver calada, dia após dia, com o tempo passando, essa dor vai diminuindo, porque tem uma felicidade enorme, é até feio a gente falar isso, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? É uma felicidade enorme ter o bebê nos braços, mas a gente sente uma dor por uma série de outras coisas. É um luto mesmo, de É um verdade. luto. Não é, e o que você está falando não é uma coisa ruim, não, é uma coisa científica, isso é real. A gente vive um luto, porque, de certa forma, aquela vida, por mais que você não Acabou. reconheça, fala, não, como eu vivi até hoje sem, né? De certa forma, você tem uma saudade também de quem era, Tem, né? E é um com luto, certeza. porque você sabe que você não vai reencontrar aquilo mais, mesmo se Deus me livre um dia esse bebê não estiver mais aqui, porque você é mãe, independente, né? Então, é um luto mesmo. A gente vive e eu escutei isso recente de que quando chega, né, quando chega um outro bebê, é um luto também que a gente tem que ajudar, acompanhar para esse filho, que era o primogênito, que era o filho mais velho, porque agora ele Sim, também vai viver um luto, porque ele sim. não é mais o filho mais velho, porque agora ele não é mais o único, né? Porque agora ele vai dividir espaço. E ele também. E aí, para a gente, é mais uma coisa para a gente administrar, porque a gente já tem o nosso luto. E ainda você tem que ajudar um serzinho lá a viver esse luto dele, enfrentar isso, que é doído também. E é o que você falou, independente do apoio que você tem, independente da grana que você tenha de, né, para pagar uma empregada, enfermeira, babá e etc. E gente que faz a compra, a comida, o emocional. Exatamente. E esse não tem preço. Não tem. Esse é você no seu dia a dia, pedindo muito a Deus mesmo e tendo força e tentando, né, viver num ambiente tranquilo, porque isso tudo faz muita diferença. O dia que aqui em casa tem dia que tá punk, gente, porque olha para você ver, eu tenho um de 13, adolescente, que eu tô passando os apertos de adolescente com ele. O meu do meio, teoricamente, está tranquilo, de 10 anos. Tô com uma gata que eu brinco. Minha gata resolveu ficar grávida junto comigo, né? Na verdade, resolveu ficar grávida quando eu tive neném. Eu fico brincando. Eu fui para o hospital, Cecília, quando eu voltei, a gata já estava prenha. Ela entrou gato aqui em casa, desceu, ela entrou no cio exatamente nos Sério? dias que eu estava no hospital. Gato desceu e a gente viu que ela estava gordinha. Agora eu tô com 2 gatos que a gente já tem e 5 filhotes rondando pela casa. E a gente anunciando para doar, sabe? Que agora que eles desmamaram, né? E a gente anunciando para doar. Então, assim, eu falei que aqui em casa está realmente um desafio. Aí o meu gato macho começou a fazer xixi em tudo quanto é lugar, Cecília, de ciúme. Primeiro Meu foi ciúme da Ana, quando a Ana Deus. nasceu. Fez xixi na cama, fez xixi no ninho. Eu tô rindo de nervoso, Meu né? Deus. Agora, Ainda tem o fazendo xixi do xixi. gato.
Ainda E tem o o xixi do estresse do gato pra gato para fazer limpar, o para estresse do gato. acolher. Exatamente. É. Aí começou a fazer xixi nos lugares agora porque tá com ciúme dos gatinhos filhotes, sabe? Então, assim, que em casa tem dia que eu quero sumir. Mas a gente leva a cria junto, né? Sério, gente. Então, assim, tem dia que a gente quer É desorientar, a gente fica desorientado aqui. O meu marido, que é super calmo, super assim, pé no chão, super tranquilo, ele tem dia que ele tá. Nossa, coitado, eu tô com dó Querendo sumir dele. junto. Ele tá perdendo a paciência, ele tá Querendo apelando. sumir Ontem junto. o gato fez xixi ali no banheiro, a gente tinha deixado aberto, ele foi lá, entrou, fez xixi do lado do vaso, gente. É uns trem assim. Ai, E não fazia isso, não. Pra você ver que é tudo porque tá com os gatos. Gato macho é assim. Homem é difícil, né? Gato macho é assim. Eles fazem para marcar território, menino. É terrível. Então, assim, é é. um desafio atrás do Atrás do outro, outro. menino. Nossa Senhora, eu vou te falar. E aí eu Se falo eu que a gente sobreviver esses 6 meses, eu falei que nos 6 meses da Ana eu tenho que fazer até uma festinha aqui de tem. comemoração, porque Cecília não é Tá mole, punk, não. né? Tá punk. Mas vai dar tudo certo. E ela tá linda, né? Cada dia mais gordinha. Olha as Olha bochechas, que aí. delícia. Olha que delícia. E esse olho? O olho Você dela tá viu, claro. menino? Ela tá clara, olha aqui. Ela puxou a vovó. Meu Olha aqui. Deus, ela tem olho azul. Eu tô achando que vai ficar, Cecília. A mãe do meu marido, branquinha do olho azul, eu tô achando que ela puxou mesmo. Ela tá E o meu avô azul. também, pai da minha mãe, ele era branquinho do olho azul. Tá lindo. Doris, deixa Aí, eu ver assim, aí também. Pedro. deixa eu ver que você mostrou aquela hora, eu não sei se você mostrou, eu tava trocando a Ana, eu nem E vi. ela é bem estudinha demais. Olha que bonitinho. Bicudinho demais aqui, bicudinho demais. Tá peladinha aqui, só de babador, gente, que agora tá na fase de babar, Calor. Cecília. Nossa Senhora. Arruma a babação e põe a mão na boca, aí morde a mão, aí escorre aquela baba. Calor demais. Deixa eu ver o Pedro. Só dorme. Mami dó. Pegou um calanguinho. Sim, ele tá assim, ó, pleno, sonhando com a mãozinha aqui no queixinho. Ai, meu Deus, que gotosura. Ô, gente, dá Muito até lindo. saudade na hora que a Isso gente aqui é vê, muito né? pequeno. Dá uma Dá. saudade na hora que vê. Curte muito, Doris, porque cresce tão rapidinho. E depois deixa de ser esse Imagina. bebezinho assim. Deixa, olha aí, a Aí a Aninha gente tá com fica com 4 saudade. meses. É outro bebê. 4 meses, então. É outro bebê. Passa Outra muito criança. rápido. É Voa, outro né? bebê. Passou super rápido. Super rápido. Ah, Tá voando, nossa, tá voando. E aí são outros desafios. Ela já interage com as coisas, sabe? É uma delícia essa fase. Nossa, é muito gostoso. Ela realmente é aquilo tudo que a Cecília explicou da esterogestação, gente, faz todo sentido, porque realmente eles se descobrem para o mundo, eles entendem que o mundo não é só mamãe e mamá, né? Isso foi uma libertação nesse ponto, porque hoje ela fica assim, Vanderlei consegue de manhã, quando ele pega ela, às vezes antes ela acordava louca para mamar. Não, às vezes ele pega, ele consegue ficar 1h30 com ela assim, despistando. Eu brinco com ele que é despistar. Eu falo, não é despistar, não, eu tô com minha filha. Ele anda no quintal, ele mostra os bichos, ela interage, ela vê tudo. E assim, eles começam a enxergar o mundo, sabe? E nesse momento aí, Dora, seu neném para ele a vida é só o seu mamar e você. Só. E seu A colo. vida Mais dele é nada. isso. Então, assim, tenha paciência, porque é assim mesmo, depois que você entende tudo, você fala, gente, ele tadinho, eles não entendem que a vida é um mundão lá fora. Então, a vida dele E é a assim, gente tem dificuldade de entender isso também, né? Porque demora. 3 demora pra você meses cair. passa rápido, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo É aquilo. uma caminhada É longa. manivela, né? Então, assim, se quiser colo, dá colo mesmo, dá colo o tempo que for. Se passar uma noite em claro, porque o neném tá agarrado no colo, deixa, porque é assim mesmo, depois vai passando. Porque depois eles ficam assim, eles falam, não, agora quase que só preciso de mim só para mamar, porque é um trenzinho assim, já interage, sabe? É muito bonitinho, muito gostoso. Cada fase tem a sua delícia, né? É Cada isso fase tem a mesmo. sua delícia. Mas Sim. bebezinho é uma delícia, gente. É muito bom. Aproveita aí. Foi ótimo ver vocês, a gente falar um pouco, né, hoje de uma forma até mais leve, mais um bate-papo, mas muito importante, até para quem vai assistir na gravação depois, de abrir. Eu falo que assim, eu não estou trazendo uma verdade absoluta para vocês de maneira nenhuma, mas é uma pontuação mesmo,
para a gente abrir a cabeça, para a gente abrir o nosso coração, para a gente adora compartilhar umas coisas importantes, né? Fala, nossa, olha, uma percepção, às vezes a gente está fazendo porque está no automático, gente, é nosso, é do nosso dia a dia, a gente está acostumada a fazer isso. E talvez a gente põe o pé no freio um pouquinho, desacelera e vai mais leve, que as coisas, né, vão caminhar e a gente se cuidar, né? Porque emocionalmente também ninguém consegue fazer isso pela gente, né? É só a gente. Então ache o seu ponto de equilíbrio, o seu, que seja ir fazer o seu colon, que você gosta. Então toma isso para você, eu gosto, que seja ir dar uma caminhada, que seja fazer uma unha uma vez por mês, que seja, mas se permita esse momento de cuidar de você, de dormir 2 horas de manhã, que seja. Ninguém tem conta com o que é, o que faz bem para você. Mas se permita fazer isso, porque isso você alimenta aqui, ó. E você volta para esse bebê de outra forma. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E semana que vem, a gente vai ter uma fono aqui com a gente. E a gente se encontra às 18 horas, tá bom? Adorei, gente. Foi uma terapia hoje. Foi ótimo. Eu também adorei. Obrigada e até semana que vem. Beijo para vocês. Beijo para essas gostosuras aí. Ô, Dá um Cecília, beijo. você tá bem? Hoje eu tô. Cecília? Ai, que coisa boa, gente. Você vai ver. Agora a tendência é só diminuir o Eu mal-estar, viu? entrei na... Tô entrando agora na 12ª. Então já você tá ótima. Nossa. Graças a Deus, assim, no máximo 13, 14 semanas você já tá livre disso, tô te falando, porque eu Deus lembro que eu quiser. também, com 12 semanas, eu lembro que eu fiz no meu aniversário do ano passado, eu tava com 13 semanas, eu agradeci tanto, que eu falei, gente, consegui comer um bolo com vontade, sabe? Que não comia nada com graça. Tudo a gente come por obrigação, Por né? obrigação. Ai, Hoje que eu bom. tô. Já você tá ótima, você vai ver que delícia. A minha cara tá É só melhor hoje. curtir. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada e um beijo para vocês. Boa noite. Outro para vocês, gente. Beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.